Abra sua Bíblia para a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Iremos continuar o que temos feito já há alguns domingos. Enquanto você se prepara encontrando aí, essa semana eu estava conversando com alguém, com uma pessoa, e essa pessoa disse assim para mim: pastor, eu não gosto de gente falsa não. Expressando dessa forma, né? Na verdade eu penso que ninguém gosta. Ninguém gosta. Uma pessoa falsa demonstra gostar de você, mas na verdade não gosta. Diz que fez isso, que faz aquilo, mas na verdade não faz, ou quando faz, faz com a intenção de alcançar outras coisas. Pessoas assim nunca são claras, nunca são transparentes, nunca são honestas, sempre dizem meias verdades, não é verdade? Os elogios feitos é sempre algo, né, a conseguir outras coisas através daquilo. E se tem uma coisa que nós não conseguimos imaginar, é o apóstolo Paulo dessa forma. Não dá nem para pensar. E aqui nessa terceira oportunidade hoje, nós estamos olhando o amor, o interesse sincero de Paulo pelos Tessalonicenses. Então ele abre o coração dizendo: irmãos, eu gostaria de estar aí. Eu queria estar com vocês. Eu tentei, não apenas uma, mas 2 vezes. O meu caminho, a minha ida foi impedida, mas o meu coração está aí com vocês. Então, quando o apóstolo Paulo se expressa dessa forma, irmãos, ele está sendo sincero, honesto, transparente, verdadeiro. E nós temos aprendido nesses últimos 2 domingos sobre o amor sincero de Paulo pelos irmãos tessalonicenses. Vamos fazer a leitura do texto bíblico? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, já preguei nesses versículos, mas eu preciso ler como parte, inicial do parágrafo. Então, capítulo 2, versículo 17, diz assim: irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los pela grande saudade que sentíamos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Capítulo 3, versículo 1, ele continua e diz: por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Está aqui o texto a qual começaremos a meditar nessa noite, mas vamos mais uma vez orar, pois precisamos do auxílio do Senhor. Pai, agora mais uma vez, lida a Tua palavra,
necessitamos de que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, me use como instrumento em Tuas mãos, na explicação do texto e na aplicação, nos molde, nos transforme, nos desafie a termos vidas dignas do nome de Cristo. Seja com as crianças que estão ali também neste momento, ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor opere no coração delas e cumpra o Teu desejo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de destacar rapidamente o que no versículo 19, Paulo vai nos levar a entender, e olhando para Paulo nós percebemos que esse homem viveu cada dia sabendo que cada dia tinha significância eterna. O apóstolo Paulo tem um alvo na vida, o apóstolo Paulo tem um objetivo na vida. O alvo pelo qual Paulo viveu foi a glória de Deus. E é interessante nós observarmos que aquilo que nós fazemos com que a vida fique tão difícil, tão complexa, tão agitada, tão embaraçada, na verdade é resultado de nos perdermos quanto ao propósito da vida. Quando nós abrimos o leque e achamos que muitos são os objetivos, muitos são os propósitos, nós começamos a nos perder. E a vida não é tão complicada quando nós temos somente um alvo. Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vivia para evangelizar e para edificar aqueles que haviam crido. Esse é o objetivo de Paulo, esse foi o chamado de Deus especificamente para Paulo, e este homem não vive se embaraçando com um bocado de outras coisas. Ele fazia sim um monte de outras coisas, mas era muito claro o objetivo e o motivo pelo qual Paulo deveria viver. Viver para evangelizar e edificar os evangelizados, os que haviam crido. Então essa era a estratégia na vida de Paulo, apresentar diante do Senhor, e ele menciona, na vinda de Cristo, quando Jesus voltar, ele diz, apresentar a igreja edificada, amadurecida, pura, santa, e esse conforme ele vai dizer, essa é a esperança e a alegria de Paulo. Paulo não tem interesse pelo que os tessalonicenses podem dar para ele, pode retornar para ele. Paulo tem interesse nos tessalonicenses, e interesse este de que eles pudessem crescer, amadurecer, se desenvolver na fé, e conforme o texto lido no capítulo 3, diante das lutas e dos problemas, permanecer firmes, permanecer de pé, resistir. Esse era o objetivo de Paulo. Paulo vivia a vida sabendo que cada dia tinha implicância, significado para a eternidade. E o desejo de Paulo, conforme o hino do cantor cristão 422, eu vou só ler, eu ia me arriscar a cantar, mas a minha garganta já está, que é no labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé, até que volte o Redentor. Esse era o alvo de Paulo, era se gastar em prol de cada um daqueles irmãos, era levá-los à maturidade cristã. A esperança desse homem é ver esses irmãos crescendo. E quando eu olho para esse texto, eu tenho que pensar, eu tenho que me perguntar, eu tenho que me questionar, será que eu como pastor tenho imitado o apóstolo Paulo? Será que as muitas demandas que existem, ou que possam existir, porque se tem uma coisa que você pode se enfiar, é em tudo quanto é coisa no mundo.
Daqui para frente você fala, eu quero aprender a pilotar helicóptero. Pronto, pode aprender. Tem oportunidade, e as portas se abrem. E vai dar certo. Mas será que, assim como o apóstolo Paulo, não existe um alvo pelo qual deve existir o maior esforço, maior atenção, maior objetivo, força empregada? E eu penso que muito alegra o coração de qualquer pastor, é quando os irmãos, com sinceridade, com desejo honesto e sincero, têm evidenciado o desejo de servir ao Senhor, de trilhar os caminhos do Senhor, de fazer o que é correto, de caminhar junto. E aí, alegra o coração do pastor quando chega, às vezes, trazendo um bocado de problema. Não que os problemas vai alegrar, não alegra, o problema não alegra. Mas alegra o desejo de, quero caminhar juntos, quero orientação, quero direção, quero crescer, quero honrar o Senhor nessa área, quero glorificar o meu Salvador, me ajude. Então o apóstolo Paulo tem demonstrado a alegria e o objetivo pelo crescimento dos irmãos. E certamente, sempre podemos melhorar e crescer, sempre. Mas também tenho alegria por ver isso. Fico animado, muito animado, quando escuto e ouço e compartilhamos dos estudos bíblicos, dos devocional, da importância de ler a Bíblia, da importância de, ao ler, ter prazer, ter alegria, crescer. Isso incentiva, isso anima. E em parte, é assim como o apóstolo Paulo, isso nos dá esperança e alegria. É de poder juntos nos encontrarmos com Deus, fortalecidos, amadurecidos, cada dia mais deixando de ser meninos na fé, crescendo, lidando com os problemas que sempre existirão e serão muitos, mas de forma a agradar o nosso Deus, a corrigir os nossos erros, e eles são mútuos. Você erra, eu erro do mesmo jeito, mas nos alegra. E que possamos, não apenas o apóstolo Paulo e essa aplicação pessoal como pastor, mas que você possa também viver cada dia sabendo que este tem significância eterna. É o encorajamento mútuo, é o ser benção, enquanto abençoamos, somos abençoados, é vida na vida. É o aconselhar-vos mutuamente, é o levar as cargas uns dos outros, é o pacto que acabamos de ler. O que mais que nós podemos observar e aprender nesse texto, vindo da vida do apóstolo Paulo? Em segundo lugar, Paulo nos mostra que viver o cristianismo é mais importante o bem-estar dos outros do que o seu próprio. Você pegou isso aí na leitura? O desejo de Paulo é qual? Que ele tem manifestado aqui? É rever os irmãos, é visitar os irmãos, é dar um abraço nos irmãos, é cultuar a Deus junto com esses irmãos, é estar lá, envolvido. Esse é o desejo dele, sincero, honesto, e ele se esforça por isso. Satanás impede por 2 vezes, ele diz, mas ele continua desejando saber dos irmãos, ouvir dos irmãos. E aí ele diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 3, por isso, quando, está falando do desejo, da alegria de ver os irmãos, e do impedimento, diante de tudo isso, quando não foi possível suportar mais, quando não pudemos suportar, nós não aguentamos mais, nós decidimos, nós resolvemos, nos pareceu bem ficar sozinho em Atenas, e aí o versículo 2 vai dizer, e enviar Timóteo. Irmão, se a gente fizer uma leitura rápida, sem levar em consideração o contexto, parece que o ficar sozinho era uma das opções.
simplesmente possível ou até mesmo uma escolha boa. Sábia é essa escolha, viu? Uma escolha até interessante. Isso é se a gente não levar em conta o contexto. Paulo não foi passar uns dias de férias em Atenas. Às vezes, quando a gente sai um pouco de férias, é interessante ficar sozinho, não é? Eu acho até que é necessário. Eu sou uma pessoa que eu gosto, até certo ponto, do ficar sozinho. Eu sou caseiro. Eu gosto da minha casa. O melhor lugar que existe nesse mundo é a minha casa. Arrumada ou bagunçada. Lar doce lar. Não é? Com certeza. Vou sair de férias, vou dar uma passeadinha para descansar um pouco. Conversa para boi dormir, rapaz, para com isso. Vai descansar o corpo de coisa nenhuma. Vamos parear a mente, vamos renovar. Legal, tudo isso é importante, né? Viagem, eu também viajo. Pouco, talvez, né? Mas descansar, para mim, é o meu lado afundado do colchão, é aquele cantinho ali, né? É o sofá que machuca nessa parte aqui, mas é ali. É o meu cantinho. Então, assim, eu não teria problema nenhum, tanto que eu fui criado, né? Mas eu não teria problema de morar no interior, de ser o último morador depois de uma longa estrada no meio do mato, sem nada. Lá no finalzinho, lá, opa, estou bem aqui. Que eu gosto. Só que, coincidentemente, chega a ser até interessante, né? Eu também gosto do movimento e da agitação, da proximidade das pessoas. Não gosto do trânsito, mas gosto de estar aqui em São Paulo. Não é algo que é um problema quase insuperável, não. Mas por que eu estou falando tudo isso? Simplesmente para a gente entender o que Paulo quis dizer quando resolvemos ficar só e enviar Timóteo. O ficar só para Paulo não é um momento necessário, importante, bom, de refúgio, de refrigério consigo mesmo. Não. Vamos entender o contexto. Por que Paulo está em Atenas? Que ele foi expulso de Tessalônica. Que ele tomou uns pontapés lá e saiu corrido. Porque ele saindo de Tessalônica, ele foi para Bereia. Quando os tessalonicenses descobriu, foi lá para dar um corno em Paulo. E vice-versa. Onde esse homem passava, esse homem era problema. Esse homem é um homem que não tem paz. No sentido, né, conforme temos entendimento hoje. Eu não sei você, quando foi a sua última noite bem dormida? Talvez você diga, pastor, foi ontem. Que inveja. Eu não lembro quando foi a última noite que eu dormi toda a noite. Porque com 3 crianças pequenas, embora o João já é grandinho, né? Quando é um saindo de uma gripe, é outro entrando. Quando é um com dor, é outro com fome. É outro com choro, é outro calor, é outro com... Então, tranquilamente, 2, 3 vezes por noite, né? O sono é interrompido. Às vezes eu não levanto, é verdade, tem que ser sincero, né? Quem levanta é a Suzana, às vezes. Mas eu tenho um sono leve, eu acordo. Qualquer resmungado lá no colchão do outro quarto, eu já estou, não tem nada aqui. Só que eu não perdi nem uma noite de sono porque alguém estava querendo me matar. Nunca. Me prender já. Já. Lembra, né? Tinha um processo aí me arrodeando que se desse errado, ia parar na cadeia, né? Que por sinal, deixe-me dar um rápido testemunho, abre parênteses, né? Então, aquele processo, né, revertido, com inocência esclarecida, né, se transformou num processo de danos morais contra a empresa. Eles perderam na primeira instância, recorreram e acabaram de tomar uma pena na segunda instância agora. Perderam unânimes. Tá? Vão recorrer, recorra, leva até a porta dos infernos, vai perder lá. Tá? Para aprender, não sai acusando ninguém. Então,
Por causa disso, sim, tive um sono atrapalhado um momento aí. Mas porque alguém queria me matar? Nunca. Esse é o homem que dentro de um âmbito natural da vida, perde a noite de sono por perseguição desonesta. Então o apóstolo Paulo está vivendo um momento na vida em que é importante, na verdade, o não ficar sozinho, mas o estar cercado de pessoas próximas, pessoas que pudessem ser encorajadoras, pessoas de confiança, que amam o Senhor, possam, ser um refrigério para Paulo. Esse é o contexto, esse é o momento. Mas é nesse contexto que esse homem diz para os irmãos que por causa do desejo de poder rever, de ouvir, de saber como que eles estavam, ele diz: nós decidimos ficar só. E ele está dizendo para mim e para você que a vida cristã é um chamado a abrir mão daquilo que eu acho importante para mim, para o benefício do corpo. Na verdade, não é algo novo que nasce aqui com a vida do apóstolo Paulo. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a realidade. A preocupação de Paulo, a primeira preocupação de Paulo não é consigo, é com os outros. Isso vai na contramão do pensamento moderno. O pensamento moderno é terrível, para não dizer outra coisa. O pensamento moderno, as pessoas dizem o seguinte: o mais importante na órbita do seu mundo, a pessoa mais importante da sua vida, quem que é? Quem que é? Você. Você é a pessoa mais importante que tem. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa se amar mais. Você precisa parar com esse complexo aí de inferioridade, de que não consegue, de não sei o quê. Você tem que elevar essa autoestima e conquistar o seu espaço, não é isso? Você só vai conseguir. Aí vem os que tentam usar, eu não pensei muito nisso, mas dá uma maquiada. A maquiagem tem um pozinho que esconde os defeitinhos, não esconde aí? Como é que é o nome daquilo? É blush? Não sei como é que é, não é? Base, base. Vai lá, dá uma maquiada, dá uma escondida. Aí vem os maquiadores de Deus, os maquiadores teológicos, são os que tentam dar uma roupagem teológica na coisa. E aí o importante é amar o próximo, mas você só vai amar o próximo com toda a profundidade quando você se amar, amar a si mesmo. Aí querem usar a Bíblia para fazer essas maquiagens horríveis, carnavalescas. E aí nós temos nessa direção convivido com uma sociedade extremamente egoísta, não é verdade? Cada um correndo por si, cada um acotovelando, buscando o seu próprio espaço, se for necessário, puxando o tapete do outro, Uma sociedade hedonista, amante de si mesmo, que acredita que a sua maior necessidade é ter e elevar a sua própria autoestima, ser valorizado, ganhar o respeito dos demais, conquistar o espaço e por aí vai. Mas por que eu estou falando do pensamento moderno da sociedade? Porque atrelado ao pensamento da sociedade, nós temos o quê? Os cristãos modernos da sociedade moderna. Não tem como ser diferente. Ou alguém aqui é um cristão da sociedade de 1800? Não, é dessa sociedade que vivemos com os paradigmas de hoje, com as perguntas de hoje, e surfando às vezes a onda de hoje. E aí vamos surfar um pouco os pensamentos agora aqui, vamos lá. Aí chega o crente de hoje, moderno, procurando uma igreja. Afinal de contas, gente precisa de gente, mas gente precisa de Deus. Legal, então vamos procurar uma igreja. Como que funciona? Aí cada um estabelece uma lista de critérios.
Aí há aquele cujo critério é o seguinte: não, uma igreja boa para mim é uma igreja que tem que ter um louvor vibrante. Tem que ter um negócio, uns batuques da hora aí, porque é o que dá, é o momento. De preferência umas luzes, um negócio aí e tal. Ok. Então uma pessoa assim, estar em um ambiente cujo louvor é mais congregacional, não lhe é agradável. Não lhe será um lugar bom. Por quê? Porque o importante é o meu bem-estar, é o que eu acho. Ou o contrário. Eu não quero defender um lado, estou querendo ser exemplo, raso em todas as direções. Ou o outro que acha que o louvor deve ser o que foi cantado em 1500. E aí qualquer coisa diferente, isso não presta, isso não serve, isso não louva a Deus. Ou alguém que vai dizer o seguinte, não, eu gosto de estar na igreja, pode contar comigo, mas eu gosto de uma palavra que me coloca para cima. Eu gosto de uma palavra que confirma os planos de Deus na minha vida, os sonhos que eu tive, os desejos que eu tenho. Deus é dono da prata e do ouro, nós temos que ir para cima do negócio. E eu gosto de ouvir a palavra que abençoa. Ouvir esse negócio de que sou pecador, de que sou egoísta, de que preciso pedir perdão, confessar os meus pecados para os outros. Não, isso aí não. E aí a gente vai. Ou ainda, aquele que o desejo é atuar. O desejo dele é fazer. O desejo é promover, é fazer grandes coisas, é impactar. Essa palavra aí é terrível. Fazer algo de impacto. Fazer algo que, fique marcado, vai ser lembrado. Vou receber o like, vou ser marcado nas redes sociais, tá? Aí você está em um ambiente onde fica claro que não há espaço no culto para personalidade humana, e de que onde brilha o sol da justiça não há espaço para estrela nenhuma, não é um ambiente legal. Não é agradável, não pode contar mais. Ou o oposto, como disse, eu não estou querendo jogar em nenhum lado, só estou querendo fazer uma análise. O oposto também, aquele que não quer participar em nada, não quer se envolver com nada, ele quer ser o último a chegar e o primeiro a sair. Não quer que fale o nome dele, não quer contribuir, não quer fazer nada, não quer servir em coisa nenhuma. Estar em um lugar onde é sempre lembrado e dito que somos um corpo, precisamos servir, e que nós somos salvos, capacitados para o serviço, e que louvar e agradar a Deus é estar atrelado em compromisso a um corpo local, não é um ambiente bom, não é um lugar bom. Por que desse passeio todo? Para voltar para o texto. E dizer que o apóstolo Paulo entendia que a vida cristã não é um chamado a encontrar lugares e pessoas que preencham os requisitos do que eu acho que é importante, mas é abrir mão do eu para servir, é abrir mão do eu e da minha necessidade e a do apóstolo Paulo nesse momento de ficar sozinho, sem ninguém, abandonado, sozinho provavelmente com Silas, em uma cidade mundana, idólatra, moralmente baixa, para que a igreja em Tessalônica pudesse ser amparada, incentivada, ensinada, encorajada, animada, porque no final das contas o cristianismo é um chamado a um compromisso com o próximo. É isso. E aí hoje nós temos a realidade oposta. Crentes modernos que simplesmente vão e vêm com a intenção de encontrar um lugar que lhes preencha. Não é o objetivo. Eu não estou querendo dizer também que você tem que encontrar o pior lugar do mundo e ir para lá, porque é lá que Deus te quer. Não estou falando isso não. Mas eu estou querendo quebrar com o pensamento
de que na igreja nós estamos para ser servido, e não é. Na igreja nós estamos para servir. E sempre quando não há compromisso nisso, e cuja tecla é batida, muda-se. Vá com Deus. Porque não tem como a gente negociar isso. Não tem como, sabe por quê? Porque quando eu olho para esse homem, é o que eu vejo. Quando eu olho para o fundador do cristianismo, quando olhamos para Jesus, o qual este homem segue, e ele diz para imitarmos a Jesus, e viveu tão perto dos passos de Cristo, que ele disse, se você tiver com alguma dificuldade, me imite, que eu estou imitando Jesus. Ele escreve para a igreja em Filipos, em outra cidade, e para duas irmãzinhas lá que estavam, olhando o nariz torto uma com a outra, e com não sei o que, ele diz, Evódia, assinte, que pense concordemente no Senhor, tenham o mesmo sentimento que existiu em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, Jesus sendo Deus, ele não considerou que o ser Deus na glória celestial fosse algo a que devesse estar apegado, mas abriu mão de toda a glória celestial, continuando sendo Deus, mas ele se humilhou a ponto de se tornar servo. Ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, e se humilhou a ponto de morrer na cruz. Ele diz, tenha o sentimento de Cristo Jesus, considere os outros superior a si mesmo. Esse é o homem que vai escrever em Gálatas, Júlia, capítulo 2, versículo 22, o seguinte, olha só o que este homem diz para outra igreja, a igreja na Galácia. Ele vai dizer o seguinte, 2:22, não tem 2:22? Gálatas 2:20, então tá bom, tira 2, só isso, né? Tá aí, ó. Olha o que ele diz, fui crucificado com Cristo. Dessa forma, desta maneira, assim, porque fui crucificado com Cristo, ele diz, irmãos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse aqui é o cristianismo. Pertenço a Jesus, sou de Jesus, mas quem é que está no comando? Deveria ser Jesus. E essa vida que tu está vivendo, ele diz, portanto, vivo neste corpo terreno, estou vivendo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida do apóstolo Paulo era para agradar ao Senhor, por isso que ele entende e abre mão da companhia de Timóteo, para enviar lá para Tessalônica, para encorajar os irmãos lá, novos na fé. Esse homem vai dizer em 2 Coríntios 5:15, o seguinte, olha só, esse texto é um dos meus textos preferidos, porque ele dá um soco bem dado no nosso estômago, nos deixa sem fôlego, porque parece que o ser cristão hoje é diferente do que foi. Olha só o que ele diz, falando de Jesus, ele morreu por todos, para que, com a finalidade com o propósito de que os que recebem sua vida, está falando de quem? Dos salvos. Quem que recebe a vida de Cristo? Os salvos. Ele morreu para que você, recebendo a vida dele, olha só, qual o resultado? Não viva mais para si mesmo, mas viva para Cristo, que morreu e ressuscitou por você. Irmãos, é ofensivo para a graça alguém que deixa de ir para a igreja. Por quê? Não está vivendo para Jesus. Não está vivendo para Jesus. Ai, que o cabelo dói. Ai, que não sei o quê. Ai, que o meu médico. Ai, que... Nunca priorizou os outros. Sempre continua sendo o eu, a principal figura no trono. Deve ser examinado se realmente a vida de Cristo vive na sua vida.
Mas às vezes, por causa do pensamento secular, por causa do nosso próprio egoísmo, por causa do nosso próprio coração, a gente começa a viver a vida cristã como se o mais importante fosse o eu. O meu gosto, o meu querer, o meu acho daqui, o meu acho dali, o meu quero daqui, de lá, acolá. Olha para esses textos, olha para a vida desse homem, nos ensinando que a vida cristã é o abrir mão do eu, para viver para Cristo, e viver para Cristo é viver para servir o próximo. Olha só o último texto, onde o próprio Cristo estabelece o custo do discipulado. Já li parte hoje na abertura do culto, mas Lucas capítulo 9, 23, Júlia, vai nos dizer o seguinte: está Jesus pregando, está Jesus operando milagres, está Jesus multiplicando os pães, está Jesus curando, e aonde está Jesus está uma grande multidão. E chega um momento que Jesus começa a levantar, vamos refazer a frase, Jesus começa a demarcar território, riscar, fazer o seguinte: para o lado de lá está o mundo, para o lado de lá está você, multidão. Para o lado de cá estão apenas os meus discípulos. Onde você está? Quem é você no meio da multidão? Você é um discípulo meu? Ou você veio aqui só para encher a barriga, só para ver o espetáculo? Aí Jesus começa a ensinar a multidão e diz o seguinte: se alguém quer, se o seu desejo, se você quer ser meu seguidor, meu discípulo, precisa existir uma coisa, precisa fazer uma coisa: negue-se a si mesmo. Sem a negação do eu, sem o abrir mão do eu que domina, do eu que está no comando, do eu que estabelece os passos a seguir, Jesus diz: você não pode ser meu discípulo. Se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Faça o quê? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por isso que aqui eu levanto e levanto a bandeira bíblica, não é uma bandeira minha, mas falo com a boca cheia. Salvação não é uma mão levantada, salvação não é uma decisão, salvação é uma vida em obediência a Deus. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Deixe-me lançar luz sobre essa frase. Salvação não é algo que ganhamos todos os dias. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a evidência de salvação não é porque um dia você levantou a mão num apelo. Não é porque um dia alguém falou: repita essas palavras comigo, e levou você a orar dizendo para Deus: Senhor Jesus, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida, me salve. Isso não é salvação. Salvação é uma vida de obediência a Cristo, de renúncia do eu. A evidência da salvação é uma vida que trilha o caminho da obediência, porque se alguém quiser ser meu discípulo, meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ao versículo seguinte, Júlia, vai dizer assim: se tentar se apegar à sua vida, vai perder lá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. O que Jesus está dizendo aqui? Que pertencer a Ele não tem como ser uma verdade, enquanto quem dá direção para a sua vida é você mesmo. Pertencer a Jesus é morrer para si mesmo, é morrer para o pecado, é morrer para o mundo, e é pela força de Deus viver para agradar o Senhor. Não quero que você vá embora hoje achando que viver para o Senhor é ter uma vida perfeita. Não, não é isso. Nunca foi. Mas é ter uma vida de obediência, na direção que Ele manda. Então, quando eu erro, eu me volto para o Senhor e digo: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não consigo. Eu não sou capaz de caminhar. Eu não tenho forças em mim. E Ele diz: eu te fortaleço. Eu te sustento. Eu te ajudo com a minha destra fiel. E você está junto. E você está firme. E você vem.
E você abre mão do seu conforto pessoal para ser bênção na vida dos outros. É isso que Paulo fez. Então, em primeiro lugar, não é você, é o próximo. Essa foi a forma que Jesus viveu, essa foi a forma que Paulo viveu, que os discípulos viveram, que Pedro viveu. E esse sempre foi o chamado para o cristianismo. Hoje que estão mudando, os cabeções aí estão mudando, né? Os inteligentes estão mudando. É só ler, está aqui. Leia e pare de frescura. E pare de mimimi. E pare de graça. Pare de dar desculpa. E vamos juntos servir ao Senhor. Errar juntos, é errar juntos. Tá? Vai errar de novo. E vou errar de novo. Mas a graça nos cobre. E caminhamos, e sacudimos a poeira. E conforme Paulo vai dizer, e vamos continuar estudando, ele diz: irmãos, eu estou enviando Timóteo para ele fortalecer vocês. A vida em conjunto é de apoio mútuo, é de incentivo mútuo, é de oração uns pelos outros, é de levar as cargas uns dos outros. Então que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos pelo privilégio de servi-lo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o chamado estendido a nós não era apenas para nos dar uma passagem para morar no céu, mas era para viver como Jesus viveu. É para ser pequenos cristos, é para ser discípulos de Jesus. E confessamos, ó Deus, que nesse aspecto nós temos errado muito. Nós temos sido egoístas. E às vezes, dentro do nosso eu egoísta, nós às vezes achamos que estamos fazendo muito. E às vezes nós achamos que estão fazendo muito pouco por nós. Mas nos ajude não a olhar para nós como aqueles que promovem ou que precisa receber, mas olhar para Jesus, tendo o mesmo sentimento de fazer, e fazer para a glória do Pai, e fazer porque é o que espera que façamos, como novas criaturas cuja natureza é celestial. Nos livre de nós mesmos, mas nos abençoe com a Tua graça e Teu Espírito Santo que nos orienta e nos conduz. Nos dê uma semana em Tua presença e uma semana de oportunidade para servir. Oramos no nome de Jesus. Amém.